Livro da Ascensão de Isaías, capítulo 9. E ele me elevou ao éter do sétimo céu, e ouvi uma voz que dizia: subirá o último degrau aquele que habita entre os estrangeiros? E fui acometido pelo temor e estremecimento, pois ela falava de mim. Enquanto estava sob o efeito desta comoção, eis que outra voz se fez ouvir que dizia: sim, que seja permitido ao santo profeta Isaías subir até aqui, pois eis o seu hábito. E interroguei o anjo que estava comigo, e disse-lhe: quem é aquele que queria impedir-me? Quem é aquele que concordou que eu subisse? E ele me disse: aquele que quis te impedir habita acima dos esplendores do sexto céu. E aquele que obteve para ti a autorização de subir é o Deus, teu Senhor, o Senhor Cristo, que no mundo deve chamar-se Jesus. Mas ninguém pode compreender este nome misterioso. É preciso abandonar o invólucro carnal e subir aqui. E ele me fez subir ao sétimo céu. E lá vi uma luz admirável, e uma multidão inumerável de anjos. E lá vi todos os santos que viveram desde o tempo de Adão. Vi Santo Abel e todos os santos. Vi Enoque e todos aqueles que com ele despojaram-se do seu hábito de carne. Vi-os revestidos de um hábito celeste. Eram como anjos, envoltos por um esplendor infinito. No entanto, eles não se encontravam sentados em seus tronos, e não tinham ainda suas coroas brilhantes. E perguntei ao anjo que estava comigo por que é que eles, após terem recebido seus hábitos celestes, não tinham tronos nem coroas. E ele me respondeu: eles não têm ainda nem coroas nem tronos, mas verão, conhecerão quais serão seus tronos e suas coroas, quando o amado houver descido na forma sob o qual tu o verás. Pois nos últimos tempos o Senhor descerá ao mundo e será chamado Cristo. Quando descer e vir a vossa forma e se fará carne, será um homem. E o Deus deste mundo manifestar-se-á através de seu Filho, e deitar-lhe-ão as mãos, e ignorando quem ele é, haverão de dependurá-lo em uma árvore. E é assim como poderás ver que a sua descida neste mundo será ocultada aos céus, para que não saibam quem é ele. E quando houver escapado ao anjo da morte, ele voltará novamente no terceiro dia, e permanecerá ainda no mundo por 545 dias. E muitos santos então subirão novamente com ele, mas seus espíritos só receberão a vestimenta nupcial após o Senhor ter subido com eles e com ele. É somente então que eles receberão seus hábitos e seus tronos e suas coroas, quando ele regressar ao sétimo céu. E eu repeti as perguntas que ele lhe havia feito no terceiro céu, e ele me disse: quanto àquilo que acontece no mundo, tudo é como aqui. E enquanto conversava assim com ele, eis que surgiu entre os anjos do sétimo céu um anjo mais resplandecente que aquele que do mundo me havia feito subir. E ele me mostrou livros, mas estes livros não eram como os deste mundo. E eu os abri e eram escritos, mas esta escrita não era deste mundo. E foi-me permitido lê-los. E eis aqui: nestes livros estavam escritos os feitos e as proezas dos filhos de Israel, que tu conheces, ó meu filho Josabe. E eu disse: sem dúvida, sabe-se no sétimo céu tudo o que se passa neste mundo aqui. E lá eu vi grande quantidade de vestes, de tronos e de coroas. E disse ao anjo que me guiava: para quem são estas vestimentas, estes tronos e estas coroas? E ele me respondeu: estas vestimentas são destinadas àqueles que no mundo acreditarem nas palavras daquele cujo nome eu te disse, aqueles que vão colocar em prática estas palavras e que depositarão toda a sua confiança na cruz. É a eles que estas vestimentas são destinadas.
e vi alguém cuja glória superava a glória de todos os outros, glória imensa e inefável. E enquanto eu o olhava, todos os santos que eu tinha visto e todos os anjos vieram a ele, Adão, Abel, Sete e todos os santos dos tempos antigos aproximaram-se e o adoraram, e em uníssono cantaram seus louvores, e eu mesmo me juntei a eles, e juntei a minha voz às suas vozes. E de repente todos os anjos se aproximaram, adoraram-no e o louvaram. E ele se transformou e se tornou parecido a um anjo. E o anjo que me guiava me disse: Eis aquele que se deve adorar e louvar. E o anjo me disse: E eis o Senhor de toda a glória que viste. E enquanto eu conversava com ele, vi outra personagem resplandecente de glória e parecida à primeira, e os santos se aproximaram dela, a adoraram, cantaram seus louvores, e eu mesmo me juntei a eles, mas a sua glória não se parecia à glória deles. Os anjos se aproximaram então e o adoraram, e vi o Senhor e o segundo anjo, e os outros permaneciam de pé diante deles. E este segundo anjo que eu vi se encontrava à esquerda do meu Senhor, e perguntei àquele que me conduzia quem era ele. E ele me respondeu: Adora-o, pois é o anjo do Espírito Santo que falou pela tua boca e pela boca de todos os santos. E os olhos da minha alma foram abertos, e vi uma grande glória, e o seu brilho era tão ofuscante que eu não conseguia mais ver nem o anjo que estava comigo, nem todos os anjos que eu tinha observado louvando meu Senhor. No entanto, vi todos os santos contemplando esta glória com amor e arrebatamento. E o meu Senhor aproximou-se de mim, assim como o anjo do Espírito, e me disse: Vê, foi-te permitido contemplar Deus, e o anjo que está contigo recebeu graças a ti o dom da força. E contemplei o que o meu Senhor e o anjo do Espírito adoram, e ambos louvaram a Deus. E de repente todos os santos se aproximaram e juntaram suas adorações. E todos os santos e anjos se aproximaram e adoraram Deus. E todos os anjos continuaram o seu concerto de louvores.